E aí, bora mergulhar de cabeça numa das ideias mais revolucionárias da psicologia. Vamos falar das estruturas ocultas da mente humana, segundo ninguém menos que Carl Jung. É, basicamente uma viagem para um mundo interior que, acredite, todos nós compartilhamos. Ok, vamos começar com o mistério. Um verdadeiro enigma da história humana. Já parou para pensar como é que povos, separados por oceanos, por séculos, acabam contando histórias tão parecidas? É o herói que vai para o submundo, o grande dilúvio, a serpente maligna. Como isso é possível? Da onde vêm essas coincidências todas? E aqui vem a virada de chave do Jung. Ele basicamente disse o seguinte: ninguém nasce como uma folha em branco, uma tábula rasa. Pelo contrário, a gente já vem com uma espécie de plano de fundo psicológico, uma base que é comum a toda a humanidade e que explica essas semelhanças incríveis entre culturas. Para a gente entender esse tal plano de fundo, a gente precisa conhecer a peça central do quebra-cabeça de Jung. Então, vamos direto ao ponto, o que é, afinal de contas, um arquétipo? Pensa assim, ó. Um arquétipo não é uma imagem específica que a gente herda, tipo a foto de um herói. É mais como a forma, um molde vazio. É uma predisposição que todo ser humano tem para entender e reagir a certas situações da vida. O nascimento, a morte, o amor, o perigo, é um potencial que está ali, quietinho, só esperando a nossa experiência de vida para ser preenchido. E essa citação do próprio Jung é perfeita. Olha que interessante. Sistemas de prontidão para a ação. Ou seja, os arquétipos não são só ideias. Eles nos preparam para agir de maneiras tipicamente humanas. E já vem com um pacote completo de imagens e emoções associadas. É um verdadeiro sistema operacional da psique. E agora dá uma olhada nesse slide. Ele mostra o tamanho da bomba que o Jung jogou no pensamento da época. De um lado, a visão que dominava, a mente como uma folha em branco, moldada só pelo ambiente. Do outro lado, à esquerda, a visão de Jung. A psique já vem com estruturas, com uma arquitetura de fábrica. Ele estava dizendo que o nosso software mental já vem com alguns programas básicos pré-instalados. Foi uma ideia totalmente revolucionária. Certo. Se esses arquétipos existem, onde é que eles ficam guardados? Jung nos deu um mapa para esse território desconhecido da mente. E a resposta é: eles não vêm daquele nosso inconsciente pessoal. Sabe, aquele cantinho onde a gente guarda as nossas memórias esquecidas, nossos traumas? Não. Eles vêm de uma camada muito mais funda. Uma camada que Jung chamou de inconsciente coletivo. Pensa nisso como um imenso reservatório de experiências da humanidade inteira acumuladas desde o início dos tempos. Eu acho essa metáfora dele sensacional. O inconsciente coletivo seria como um sistema de raízes subterrâneo que conecta uma floresta inteira. Cada árvore é um indivíduo, mas lá no fundo, todas estão conectadas a uma mesma fonte de vida. É isso que nos conecta uns aos outros e aos nossos ancestrais. E aqui estão alguns dos personagens mais conhecidos desse teatro interior. A mãe, o herói, esses a gente reconhece de cara. Mas a lista vai longe. Tem a sombra, que é basicamente tudo aquilo que a gente não gosta e esconde sobre nós mesmos. Ou o velho sábio, aquela figura de um mentor que aparece nos sonhos ou em filmes. Cada um deles é uma peça dessa herança psicológica universal. Beleza, a teoria é fascinante, mas como é que isso funciona na prática, no mundo real? Vamos ver como esses conceitos se manifestam na cultura e na nossa própria vida. Para começar, vamos pegar um que todo mundo entende de forma quase instintiva, o arquétipo da mãe. E atenção, isso vai muito além da nossa mãe de carne e osso. Esse arquétipo pode aparecer como a mãe natureza que nos acolhe, a mãe terra que nos alimenta, o mar de onde a vida veio. Mas, como todo arquétipo, ele tem dois lados. Ele também tem um aspecto sombrio. Jung chegou a falar de uma conspiração secreta que pode existir num vínculo muito forte entre mãe e filho, uma relação que, em vez de nutrir, acaba sufocando e impedindo o crescimento. E, claro, a grande arte é um prato cheio para a gente encontrar esses arquétipos em ação. E um dos exemplos mais espetaculares é a caçada obsessiva pela baleia branca no clássico do Herman Melville. E a análise com essa lente fica simplesmente incrível. Olha só, o Capitão Ahab deixa de ser só um capitão vingativo e se torna o arquétipo do herói possuído por uma força interior que ele não consegue controlar. A baleia, Moby Dick, vira a projeção de todo o mal, de toda a raiva do mundo. E a viagem do navio é a metáfora perfeita para uma jornada perigosa para dentro do inconsciente coletivo. É genial, não é?
E isso nos leva à pergunta mais importante. Tá, e daí? Por que entender tudo isso é tão crucial? Para Jung, isso aqui não era só teoria, era o propósito de uma vida. O grande objetivo da psicologia junguiana é um processo chamado de individuação. Em termos simples, é a jornada de uma vida inteira para a gente se tornar quem realmente é. É um processo de unir as partes conscientes e inconscientes da nossa personalidade para formar um todo, um ser completo e único. E aqui tem um detalhe que muda tudo. A meta não é se tornar uma pessoa perfeita, sem defeitos, um santo. Longe disso. A meta é a totalidade. É ser uma pessoa completa, que consegue olhar para todas as suas partes, as boas, as admiráveis, mas também as sombrias e difíceis, e integrá-las. E essa jornada, como dá para ver, não é um passeio no parque. Primeiro é preciso admitir que a gente não controla tudo na nossa própria mente. Depois vem a parte mais dura, confrontar a sombra, olhar de frente para o nosso lado obscuro. O passo seguinte é integrar os opostos dentro de nós, como as energias femininas e masculinas, a ânima e o ânimos. E tudo isso para chegar no objetivo final, construir uma personalidade centrada não mais no nosso pequeno ego, mas em algo maior, o self, o nosso centro verdadeiro. E o que acontece se a gente simplesmente ignora esse chamado, se a gente decide não olhar para dentro? Bem, Jung deixou um alerta muito sério sobre isso. Essas partes ignoradas não somem. Essa citação é pesada, quase um soco no estômago, mas é essencial. Jung nos lembra que a capacidade para a crueldade, para o mal, não é uma coisa que existe só lá fora, nos outros. Ela está dentro de cada um de nós, guardada na nossa sombra. E quando a gente nega essa sombra, ela não desaparece. Ela só ganha mais força. E a gente termina com essa reflexão, que é talvez a mais importante de todas. Quando uma pessoa, ou pior, uma sociedade inteira, se recusa a olhar para a própria sombra, o que acontece? Essa escuridão é projetada para fora. Ela vira o inimigo, o outro, o bode expiatório. O trabalho de Jung é um chamado poderoso, um desafio para que a gente olhe para dentro, não como uma fuga, mas como a tarefa mais urgente que existe, tanto para a nossa saúde individual quanto para a saúde do mundo.